Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal. A paz do Senhor, amado professor, amada professora da classe juniores. Eu sou o tio Eliel, aqui de Maceió, Alagoas, e te dou as boas-vindas ao canal Ensinador Cristão EBD. Já te peço, deixe nesse vídeo seu gostei, o seu like, porque é muito importante. Inscreva-se no canal, porque fazendo assim e ativando o sininho de notificações, você não perde nenhum material que é postado aqui no nosso canal. Temos materiais desde a classe maternal até a classe de adultos, então você pode compartilhar o nosso canal com outros professores de outras faixas etárias, e você vai ser uma bênção na vida desse professor, e nós também seremos. Estamos com a meta de 22 mil inscritos. Faltam aí 800 pessoas que esperamos até o final do ano conquistar essas pessoas. Eu quero aqui justificar a falta da aula 2. Pensei que nesse trimestre nós não iríamos. Gente, a aula não tem edição, ela é pay-puff. Então, assim, eu tô corizando. Vez ou outra eu vou, infelizmente. Olha, vocês não tem nenhuma pré-aula aqui no YouTube desse jeito, né? É só a minha pré-aula com essas presepadas aqui. Meu Deus, os outros canais são tão arrumados, né? O pessoal edita o vídeo, é aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa. E esse aqui, nas outras aulas não, as aulas de maternal, jardim, primários, pré-adolescentes são maravilhosas, né? Dos jovens adultos, mas as minhas juniores, só a graça e a misericórdia de Deus, que o negócio é estreito. Preciso parar aqui para espirrar, porque... Ah, meu Deus, vamos lá, minha gente. A aula passada não tivemos por conta da correria que foi para reorganizar a minha vida durante a semana. Você sabe, você que assistiu a aula 1, que eu estava pronto para viajar. Era madrugada de uma quarta-feira, eu acredito, acho que era de uma quarta-feira. E eu estava indo para São Paulo, ministrar no culto lá no Congresso de Crianças, lá em Ubatuba. E aí, queridos, eu disse, não posso deixar de mandar a aula para eles. E realmente foi isso que eu fiz. Com muito esforço, muita correria, eu disse, eu vou enviar a aula. E graças a Deus deu certo. Vocês tiveram a aula 1 a tempo, era só na quarta-feira. Graças ao bom Deus. Mas a 2 não teve, porque eu fui na quarta-feira, eu fui para várias cidades. Eu fui para Bertioga, desci em Guarulhos, fui para Bertioga. De Bertioga, fui para Caraguatatuba encontrar com o irmão que me levou para Ubatuba. E lá, no tempo que eu fiquei em Bertioga, ainda visitei Guarujá, visitei Santos. Pronto, aí de Caraguatatuba ele me levou para Ubatuba. A família abençoada da tia Rosana. Gente, conheci ela aqui pelo canal, ela assistindo as pré-aulas. Teve coragem de me convidar. E a família dela se tornou a minha família de verdade. Que povo bom, que povo abençoado, que povo cheio de Deus. Eu tenho assim muitos e muitos testemunhos aí para vários anos para contar dessa experiência boa de estar lá com o pessoal de Ubatuba. Inclusive, um grande abraço para vocês, um beijo, ó. Deus abençoe todos vocês que já moram aí no meu coração. E aí de lá de Ubatuba, gente, eu fui para Campinas. De Campinas, já tivemos uma aventura na volta. Meu Deus, é muita coisa. Eu não quero falar muito, que é pra a aula não demorar demais. Mas que bem, só fui visitar minha avó lá em Valinhos, passei uns dias com ela e voltei. Então assim, passei mais de uma semana na rua, né? Uma semana fora de casa. E quando eu cheguei, o que tinha de demanda, e ainda tem, de notas de alunos já para colocar no sistema da escola, de atividades para fazer, um monte de coisa para acompanhar. Aí vem a demanda da faculdade, de estágio, que eu precisei mudar de escola, tive problema em uma escola, vou ter que mudar de escola. Uma disciplina lá que eu tenho que fazer um ensaio acadêmico. Gente, é muita coisa para minha cabeça, é muita coisa. Aí completa, porque o mês de outubro é o mês de ministrações. Eu prego para crianças, gente, é muito congresso, é muita festividade nesse mês. Todos os finais de semana eu estou com compromissos, e alguns eu estou com 2. Por exemplo, hoje é sábado, eu ministrei de manhã em uma consagração festiva. À noite eu vou ministrar em outra festa de crianças, outra festividade infantil. Aí amanhã, que é domingo, à tarde eu ministro, e à noite eu ministro também. Eu tentei não aceitar 2 convites no mesmo dia, mas o meu amigo não deixou. Quando eu ia dizer não, eu já estava dizendo sim.
Então eu digo, meu Deus, me ajuda, Senhor. Se eu não posso dizer o não aqui, então o Senhor me ajude. Realmente está muito corrido mesmo, por conta disso. Então, junto trabalho, eu sou professor, eu tenho 7 turmas, mais de 100 alunos para dar conta. Eu faço faculdade e eu prego, estou pregando bastante. E vem a festividade das minhas crianças. Serão 3 dias de festa. E aí eu sou coordenador geral do departamento infantil. Então eu estou também na peleja, que não é pouca, é muita peleja, minha gente. Pedindo graça e misericórdia ao Senhor. Mas já deu tudo certo, nós cremos, tá? Vocês oram por mim e Deus vai me ajudando, tá? Então quando vocês verem que realmente eu não consegui postar alguma coisa, vocês já entendam que a minha demanda é muito grande. Eu sei que tem pessoas que tem muito mais coisa que eu e dá conta. Tem irmã que tem marido, tem filho pequeno, tia Rosa Mafra, meu Deus do céu, a mulher é um robô. Ela dá conta de casa, de família, de tudo. É professora ainda e a mulher tá viva. E eu tô nessa peleja, porque o negócio aqui é difícil. Aí vem concurso público, que eu vou ter uma prova de um concurso agora, dia 26. E aí tem que estudar para passar e ser concursado em nome de Jesus, né? Então assim, é muita coisa, minha gente, muita coisa mesmo. Mas Deus é fiel. E aí a gente não para, nossa mente ficou trabalhando direto, mas eu vou dizer para vocês, a gente precisa desacelerar. Esse mês de outubro tá assim, mas a gente precisa desacelerar. Tava até conversando com a tia Mister. Esse pessoal é tudo daqui do canal, viu? Tudo que eu conheci por aqui. E eu tava dizendo pra ela que às vezes eu paro, minha gente. Eu digo, não tenho como chegar do trabalho e eu já vou gravar a aula, aquela agonia toda. Eu não consigo. A gente precisa cuidar da nossa mente e do nosso corpo. Então eu vou até, esse mês de outubro passou, eu vou fazer um check-up de saúde mesmo, gente. Vocês façam, viu? Vocês que estão correndo muito também. Bora fazer exame de sangue, de fezes, de urina. Vamos se ajeitar, vamos fazer um check-up, ver se tá tendo alguma deficiência de vitamina. Eu preciso e vou mudar minha rotina, mudar a alimentação, porque é muita correria. O nosso corpo, ele já estou meio que resfriado. A voz já não tá tão legal. Então assim, preciso tomar alguma medicação, alguma vitamina, alguma coisa pra ficar firme, porque eu não posso nem pensar em adoecer nesse mês de outubro. Não posso nem sonhar com isso. E os meus finais de semana, eles estão preenchidos até dezembro, até o dia 13 de dezembro, minha gente. Então assim, todo final de semana eu tenho uma agenda, tenho um compromisso, tô em alguma congregação ministrando. E isso é puxado demais. E o nosso corpo, ele padece assim, né? A gente vai se desgastando. Então precisamos estar sempre ali firmes. E durante a semana aproveito, faço um momento. Olha, aí eu tava falando pra tia Misha, eu digo, às vezes eu chego, eu digo, vou assistir um filme. Ligo a minha TV, coloco lá, vou assistir um filme, vou ler um livro pra apagar a mente um pouco. Entendeu? Porque tudo é trabalho, tudo é as coisas pra fazer e você não desacelera. Mas a gente precisa aproveitar tempo com a família, sair, vai passear na orla. Aqui tem orla, não sei se tem por aí. Mas vai passear, vai fazer uma caminhada. Já combinei com minha mãe, digo, vamos fazer caminhada pra melhorar o nosso dia a dia, assim, o nosso corpo, tá? Exercício físico. Minha mãe disse, tem que fazer. Vamos embora, vou com ela no lugar pra fazer. Toda tarde aí a gente fazer uma caminhada de 1 hora. Então a gente precisa se movimentar. E precisa espairecer também, né? Assistir um filme, vai ler um livro. Livro de estudo não, vai ler um livro, uma literatura de fruição, coisa só para você apagar a sua mente assim, sabe? É muita demanda. E a gente precisa desacelerar também. Vai passar um tempo com a sua família. Você, ó, eu não sou casado não, sou solteiro. Estou por enquanto, Jesus está preparando. Mas aí, você que é casado, meu filho, minha filha, chama o teu esposo, tua esposa, vai fazer alguma coisa. Nem que você ficar em casa, manda os meninos pra casa da avó. Manda os meninos vai lá e assiste o filme, assiste o Titanic. Vamos assistir o Titanic, vai, é você, tia. Fica assim, vamos fingir que a gente tá no Titanic, meu amor. Faz assim, tia. Hoje tu, tio, também se ajeita, tu que é casado, se ajeita aí com o teu cônjuge, pra vocês aproveitarem. Nem tudo é trabalho e igreja não, viu? Primeiro vem
a nossa intimidade com Deus e depois é a nossa família. No meu caso que eu não sou casado assim, vem a minha saúde mesmo. Depois que vem a obra também. Então a gente tem que ter essa noção aí, esse pensamento, né? Que Deus nos ajude a isso. Eu talvez eu falo demais, eu converso muito. Temos já 10 minutos de aula. O tempo passa rápido. Mas vamos lá. Então eu quero agradecer a você que tem orado por mim, pedir que você continue orando por mim. Quero dizer que você que é de Rio Grande do Norte, principalmente de Natal, nos dias 28 e 29 de outubro, 28 e 29 de outubro eu estarei na Assembleia de Deus, setor 19, no Congresso do Departamento Infantil da Assembleia de Deus em Natal. Então se você é de Natal e quiser ir lá dar uma glória com a gente, vai lá. Levantei que falou, tio Eliel, eu vou. Eu digo, meu Deus, já fico mais nervoso, mas eu quero conhecer vocês, tá? Então quem puder ir lá, vai lá. Dias 28 e 29 de outubro. Dias 8 e 9 de novembro, eu vou estar na Assembleia de Deus de Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, se você é do Rio de Janeiro e essa igreja fica perto de você, a Assembleia de Deus de Copacabana, vai lá, que terá um lindo congresso infantil também nos dias 8 e 9 de outubro. Se eu não me engano, domingo de manhã, vai ter eu vou ministrar uma palestra assim, para a igreja, para os professores e tal. Então, se você se organizar aí, tá bom? A igreja da tia Cândida, que é também aqui do nosso canal, que acompanha, e foi através desse canal que ela me conheceu. Em dezembro, que eu já vou jogar a agenda todinha, a agenda interestadual, que o menino, meu Deus do céu, coitado de Jesus, oh meu Deus, Jesus na minha vida, né? O pessoal fala assim, tá andando muito, eu digo, é Deus. Tem uma irmã que veio falar comigo, e ela disse, eita, como ele tá interestadual. Eu disse, é a graça. Deus tem cumprido promessas na minha vida, eu nunca pensei, nunca pedi isso a Deus, mas eis-me aqui, né? Um dia eu disse a ele que eu viveria tudo que ele quisesse para mim. Tudo que ele sonhou, eu disse a ele, Senhor, no encontro que eu tive com ele, eu tinha 13 anos de idade. E essa é uma história que, não sei se eu já contei, outra hora eu conto. Eu disse para ele, Senhor, tudo que o Senhor sonhou para mim, eu aceito. Então, desde esse dia eu tenho vivido o que ele tem me direcionado, o que ele tem mandado. Então, onde me chamam, eu vou. No momento eu estou numa escola que me permite, né, passar mais tempo assim. Eu tenho pedido para o pessoal, né, por exemplo, no Rio, eu tenho um irmão que mora no Rio, vou passar 2 dias a mais. Em São Paulo passei alguns dias a mais também, porque eu tenho família lá. Mas vai chegar um momento que eu não vou poder, eu tenho que ir na sexta-feira e domingo à noite já voltar para trabalhar. Mas enquanto isso não acontece, eu estou aproveitando dessa forma, e assim Deus tem abençoado. Então em dezembro, dia 6 de dezembro, eu estarei na Paraíba, em João Pessoa, também ministrando para... Mas essa não é o congresso infantil, é um evento para líderes do departamento infantil, com a tia missionária Anne. Então, se você é de João Pessoa, da Paraíba, ou do interior de lá, também vai ser o dia, não sei se é amanhã, não lembro agora, gente, mas eu estarei lá, na Paraíba, dia 6 de dezembro, em João Pessoa. Então é isso, queridos, vamos para a nossa aula. Deixa eu só ajeitar aqui que o negócio tá estreito. Vocês orem por mim, porque eu preciso ficar bem para atender os convites. Bora lá. Estamos na nossa aula de número 3, com o tema Os Dons da Igreja. E eu quero mostrar para você o material que é fixo do nosso canal. Você encontra no nosso Drive, na pasta da aula 3. Começando com o nosso Para Meditar, para incentivar os nossos alunos a lerem a Palavra de Deus, de segunda até o sábado. Cada folha você consegue mandar para 4 alunos. Nós temos também o nosso Estado da Semana, que o estado dessa semana é Minas Gerais. E aqui está o mapa e a bandeira. Nós temos algumas curiosidades. Minas Gerais é o estado com mais municípios do Brasil. São mais de 850 municípios. Algo típico é o queijo de Minas. De comida, pão de queijo, doce de leite. Gente, eu fui para Minas Gerais. Eu fui ano passado para Minas Gerais, para uma cidade chamada Carlos Chagas. Fui pregar lá no Congresso de Crianças. Que povo amado, que povo querido. Gente, que povo abençoado, o povo mineiro, viu? Foi a oportunidade que eu tive. Eu já tinha ido, eu já pisei no aeroporto de Belo Horizonte uma vez. E aí, depois eu fui realmente para Minas Gerais, para essa cidade. E que lugar maravilhoso, que pessoas maravilhosas, uma cidade pequena, um povo crente, um povo acolhedor. Fiquei muito, muito feliz de ir lá conhecer esse pessoal em Minas Gerais. Então, a comida, gente, realmente, que comida boa. Meu Deus, o pessoal me levaram lá para um restaurante, foi maravilhoso. E uma curiosidade, né, dos missionários que saem de Minas Gerais para o mundo. Nós temos o Você Sabia, são curiosidades da lição.
A igreja de Corinto estava passando por diversos problemas no período em que Paulo escreveu a primeira carta, e um dos principais temas dessa carta refere-se à união da igreja. A palavra dom vem do grego carismata, é derivada de caris, que significa graça. Logo, os dons espirituais são desempenhados a partir da capacitação dinâmica do Espírito Santo. Paulo escreveu, queridos, essa carta, para você que fez o mapa, Paulo escreveu essa carta em Éfeso, tá? Ele estava em Éfeso, acredito que a terceira viagem missionária, não sei, não me recordo agora, mas ele estava em Éfeso, cerca de 55 anos depois de Cristo, ele escreveu essa carta, primeira carta aos Coríntios. Então, se você está lá com o mapa na sua sala, fala para os seus alunos que Paulo estava em Éfeso e enviou a carta para os irmãos de Corinto. Nós temos essa figura da lição, você que está fazendo o painel, você encontra o PDF completo na pasta, não sei se na parte da aula 1 ou na pasta painéis, eu não lembro agora, mas você encontra o PDF já completo. Mas de qualquer forma você vai encontrar ele sozinho na pasta da aula 3. Eu vou organizar, queridos, esses materiais que são fixos, vou organizar eles até o final do trimestre. Tá a hora aí para que dê tudo certo, que eu adianto essa semana, já fica certo, eu só fico acrescentando os materiais da aula mesmo, tá? O material dessa aula eu não preparei, assim, nenhum visual. Eu vou ministrar. Eu sugiro que você faça, se na sua sala tiver quadro e piloto, maravilha. Se não tiver, faz uma cartolina. Se não tiver, faz no papel, junta 4 folhas de papel. E enfim, você vai contando a história dessa forma. Beleza. Vamos agora para o nosso memorizando, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, que diz assim. Leia sempre na Bíblia. Eu estou lendo na Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia das Descobertas, que diz assim: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Então, o memorizando, eu sugiro que você faça o seguinte: repita com seus alunos até eles memorizarem, e depois você vai fazer assim. Você vai entregar uma folha para eles, você pode dividir em duplas, você pode dividir em trios, e eles têm que escrever o versículo, mas no formato de um corpo. Eles podem fazer o rascunho do corpo na folha, e ganha quem escreveu o versículo primeiro, de forma legível, né? Fazendo o formato ali daquele corpo. É uma dinâmica rápida, fácil, só para o nosso memorizando. Vamos agora ler aqui na nossa Almeida Revista Corrigida. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, eu quero ler já do versículo 1, a lição sugere do 5 ao 10, mas eu quero ler do 5 ao 10 que a lição sugere, do 5 ao 11, mas eu quero ler do 1 ao 11, tá? A epígrafe diz acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Dom, querido, é presente, é dádiva. Dom a gente busca e o Senhor nos presenteia. E muitos ele nos presenteia sem a gente pedir, tá? Tem dons, eu já vi muitas pessoas falarem: eu nunca pedi. Eu digo a vocês que alguns dons que eu tenho, eu nunca pedi ao Senhor. Nunca disse: Deus, eu quero esse dom. Não. Ele me presenteou. Ele me deu. Então diga para os seus alunos isso, tá? Que é o dom. A gente confunde muito dom com talento. O que seria isso?
Uma pessoa está cantando, esse tem um dom do louvor, o dom de cantar. Não é assim. Cantar não é um dom. Porque o dom é o Senhor que dá e a gente não pode, por nossa conta, aperfeiçoá-lo. É o Espírito que faz isso. Cantar é um talento. Porque você pode ir para uma aula de música, você pode melhorar a sua voz, você pode aprender melhor a respiração. É um talento, tá? Oratória também é um talento. Você aprende, tem cursos de oratória para você se portar, para você se comunicar. Então são talentos. Os dons são aqueles que o Senhor dá. E para aperfeiçoar, é Ele que aperfeiçoa. A gente busca Ele e é Ele que faz isso. Não tem um dom de profecia que você diga, fulano vai ensinar você a profetizar. Fulano vai ensinar você a curar. Fulano vai ensinar você a operar maravilhas. Não é assim. Dom é presente. Aprenda essa distinção. Fulano tem um dom de cantar? Não. Fulano tem um talento de cantar e Deus tinha abençoado ele com o talento que Deus deu o talento a ele. Mas o talento ele é aperfeiçoado por nós. A gente busca esse aperfeiçoamento. Então, você que prega, você vai fazer um curso de oratória, vai para uma faculdade, uma coisa para aprender, né, se comunicar melhor, pregar melhor, ter essa... Então, é um talento. Aí, agora, quando você prega, que Deus te dá mensagem de conhecimento, mensagem de sabedoria, aí ok. Aí é o Senhor que está usando, que te entregou dons, que você está usando, tá? Mas vamos fazer essa distinção aí para que a gente fique ligado. Então vamos lá. Qual é a ideia aqui para você fazer na sua aula? Que eu falei, eu vou pegar só uma folha aqui, deixa eu ver se eu encontro. Que eu falei que você pode fazer, como você pode fazer na sua aula. Gente, eu já falei essa aula aqui. Essas minhas aulas são inéditas, né? Porque é tudo na hora. Meu Deus do céu. Eu tenho vontade de fazer uma aula bonitinha, fazer uma aula arrumada, cheia de edição, aquela coisa toda, bem bonitona, tá arrumada, mas não dá, minha gente, não dá. Muitas vezes não dá. Muitas vezes, que é quase sempre, né? Quase todas as vezes não dá. Mas vamos lá, queridos. Qual é a ideia? A ideia é que você no quadro, ou em uma cartolina, ou juntando algumas folhas chamex, não sei, você faça assim, ó. Você vai começar fazendo um coração no quadro, deixando espaço dos lados. E aí você vai falar sobre a igreja de Corinto, tá? Fala sobre a igreja, que Paulo ia dar uma palavra sobre unidade, sobre a unidade dos irmãos ali de Corinto, que eles deviam viver unidos e tal. Então Paulo dá essa palavra ali para aqueles irmãos. Então você fala da igreja, vai fazendo assim, tá? E aí você vai puxando aqui os dons. Você puxa 4 dons de um lado, 4 dons de outro e um aqui para baixo, olha só. Aí você vai escrevendo os dons. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, vai escrevendo os dons, tá? Então vão ser 9, 4, 4 e 1. No final de tudo, você vai escrever bem grande dentro do coração a palavra amor, que é o maior dom. E é o dom que em muitas igrejas as pessoas estão esquecendo. O povo está lembrando de profetizar, o povo está pulando de um pé só, né? É aquela coisa extraordinária. O povo fala a língua, o povo é cheio, mas o povo não ama. O irmão está ali na sarjeta morrendo e ninguém está nem aí para o irmão. Então, o melhor dom é o amor, porque Paulo disse, eu podia falar até a língua dos anjos, mas sem amor não dá certo. Então, o maior dom para nós é o amor. Então, vamos falar rapidinho sobre os dons. Eu gostaria muito que essa aula eu tivesse gravado com mais tempo, tivesse condições de preparar o material. É um desejo meu, queridos, preparar o esboço que eu preparo. Eu não consigo compartilhar com vocês porque é aquele garrancho, aquela coisa assim, sabe? Mas eu sempre preparo o meu esboço de estudo. Eu gostaria muito, um dia vai dar certo isso, de que eu possa trazer para vocês, colocar no nosso drive o meu material de estudo, organizar os tópicos, tudo para você estudar na sua casa com antecedência. Não estou garantindo, não estou prometendo, estou dizendo que um dia eu espero que eu consiga pegar os meus materiais de estudo, porque para você dar aula você tem que estudar. Não é só o que tem na lição, você tem que buscar
na Bíblia, em várias versões, em alguns livros de estudo que a gente tem. Você tem que buscar. E aí, um dia Deus vai proporcionar isso. Eu gostaria muito que tivesse sido nessa aula, porque os dons da igreja é um tema muito bom para a gente trabalhar. E muitas pessoas, professores mesmo, têm dúvidas, não sabem o que são os dons. Essa questão mesmo de dons e talentos. Tenho certeza que alguns de vocês não tinham essa noção, né? Então, um dia vai dar certo isso. Então, eu quero ler com vocês, frisar aqui, do versículo 8 até o versículo 10, falando sobre os dons. A gente vai conversar um pouquinho, rapidinho, vou fazer uma frase para cada dom aqui, para a gente adiantar nossa aula, tá? Então, no versículo 8, vamos começar a dizer assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? A palavra da sabedoria é aquele dom que Deus dá a alguém para que aquela pessoa saiba tomar atitudes e ela aconselhe outras pessoas com sabedoria. O dom da palavra da sabedoria não é uma pessoa, qualquer pessoa que dá um conselho bom, não é isso. Todos os dons daqui, Paulo diz, é pelo Espírito. Então é algo sobrenatural. A pessoa que tem um dom da palavra da sabedoria é uma pessoa que consegue, é cheia do Espírito Santo para conseguir te ajudar em diversas situações. Não tem aquela pessoa que a gente ama conversar, que ela consegue te ajudar, te direcionar, dar conselhos, e são conselhos bons, conselhos de vida, conselhos sábios, palavras assim. Esse é o dom da palavra da sabedoria. É um dom que Deus dá a pessoas para ajudar outras pessoas. Então, é um dom muito importante, o dom da palavra da sabedoria. Ele serve para a pessoa que o tem, porque se eu tenho o dom da palavra da sabedoria, o Senhor me ajuda nas minhas decisões. E ele serve para ajudar os outros, porque dom não é só para você. O dom Deus te entrega para que você use e abençoe outras vidas também. Então, serve para a pessoa que tem o dom da palavra da sabedoria ajudar as outras pessoas em momentos que aquela pessoa precisa de uma palavra, né, precisa de uma ajuda nesse sentido. Continuando ainda no versículo 8, Paulo escreve: e a outro pelo mesmo Espírito. Lembre só, veja só o que Paulo fala, sempre pelo mesmo Espírito. Não é, desculpa, tem um cabelo na minha boca. Ô, gente, olha, essas aulas estão demais. Oh, Jesus, nos ajude aqui nessas aulas. E a outro, Paulo sempre fala, pelo mesmo Espírito. Porque é o mesmo Espírito agindo. É o mesmo Deus. E aí, Paulo diz, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou palavra do conhecimento. O que é isso? Esse dom é o que Deus dá a alguém, que revela coisas que a gente não sabe. O profundo e o escondido. Essa é a palavra da ciência ou palavra do conhecimento. Por exemplo, quando Pedro estava ali, Ananias e Safira entregando a oferta. E aí, foi Ananias depois Safira, né? E aí, Pedro já sabia que tinha sido mentira a questão do terreno. Por que Pedro sabia se ele não estava lá vendo? O dom da palavra da ciência, o dom da palavra do conhecimento. Esse dom, o Senhor revela para nós coisas. Por exemplo, já aconteceu, foi uma situação bem específica que aconteceu. Eu ia ministrar na igreja e eu lembro que era... Eu fui ministrar na igreja. E no banheiro, eu tomando banho, o Senhor me falou, olha, eu usei personagens, os irmãos como personagens da história. E Deus me falou, olha, tem uma irmã, assim, assim, assim. E ela vai fazer o papel tal. E você vai dizer assim, assim e assim. E eu fui pra igreja. Eu cheguei na igreja, entreguei todas as roupas pra tia. Disse, tia, escolha. Essa roupa é do fulano, que falei os personagens. A irmã que fez aquele personagem específico, que a irmã escolheu, a irmã não sabia de nada, né? A coordenadora, ela escolheu uma irmã da igreja, que o que o Senhor falou comigo no banheiro foi a irmã ali. E aí eu tomei aquele choque e falei tudo que o Senhor mandou falar. Coisas que eu não sabia daquela irmã, mas foi a palavra do conhecimento, a palavra da ciência. Então, esse dom é isso.
Deus, ele revela coisas que a gente não sabe para alertar, para revelar o poder dele para as pessoas. Nem sempre ele vai falar para todos. Acontece falar para todos, tipo assim, tem uma pessoa aqui neste lugar que perdeu um ente querido tal dia, assim, assim. Deus faz. Apesar que hoje a gente tem muito charlatanismo nas igrejas, né? Pessoas que procuram nas redes sociais e aí ficam falando a vida dos outros, mas sabe tudo das redes sociais, nada de palavra do conhecimento. Mas ainda existem homens e mulheres cheios de Deus, com o dom da palavra do conhecimento, que Deus usa dessa forma. Uma multidão de pessoas, Deus fala assim, olha, fulano aqui nessa igreja, não é coisa assim, genérica. Tem muita gente que faz o genérico, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, tem alguém aqui que tá com dor de cabeça. Na igreja tem tanta gente com dor de cabeça. A gente vai com dor de cabeça. Já fui tantas vezes pra igreja com dor de cabeça. Ah, tem alguém aqui que tá com um parente doente. Não é tanta gente que tem parente doente. Ah, Deus está me revelando que tem alguém aqui que está orando para Deus mandar o dinheiro do aluguel. É tanta gente que está orando para Deus mandar o dinheiro do aluguel. Algumas coisas são genéricas, mas o nosso Deus, ele usa pessoas de forma também específica. Olha, Deus está me mostrando que hoje, de madrugada, você orou e você disse assim, assim, assim. Palavra do conhecimento, palavra de sabedoria. Então, Deus usa muitas pessoas dessa forma. Alguns, Deus permite que a pessoa fale, e outros que falem diretamente para a pessoa saber que é Deus falando. Então, a pessoa faz uma prova de Deus, aí Deus chega assim, e o que você pediu, ele fala para você entender que ali é ele falando contigo. Então, a palavra do conhecimento é isso, é esse dom que traz o poder de Deus, revela o poder sobrenatural de Deus. Gente, todos os dons são sobrenaturais, tá? Não é humano, é dom, é dádiva presente de Deus. Continuando. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Querido, esse dom da fé não é só você acreditar. Porque você tem fé, eu tenho fé. Todo mundo tem que ter fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. Ok. Mas esse dom da fé é sobrenatural. É a fé que realmente move montanhas. Não é todo crente que tem o dom da fé. O dom da fé, essa é aquela fé que você fica... Tem pessoas que tem uma fé que você diz, meu Deus, eu não tenho a fé dessa pessoa. Porque aquele é o dom da fé. Entendeu? De crer, de confiar, de esperar, de buscar. É o dom da fé. E esse é um dom lindo que a gente precisa pedir ao Senhor. A gente precisa ter esse dom da fé. E esse dom da fé é extraordinário. O ambiente é inóspito. O ambiente é totalmente o contrário. A probabilidade é totalmente contra. Qual a chance de acontecer isso? É 0%. Mas eu tenho fé, porque Deus vai fazer. Então é um dom sobrenatural. Gente, é uma fé sobrenatural. É a fé que alcança, que move as montanhas, que move o céu, que move a terra. É o dom da fé. Não são todas as pessoas, todos os crentes que têm o dom da fé. Esse dom é muito lindo. Continuando. E a outro, a profecia. Glória a Deus. Paulo manda a gente buscar o dom da profecia, viu? Está escrito, não vou lembrar agora a referência, mas fala que a gente tem que buscar, pedir a Deus o dom da profecia. O que é o dom da profecia? Qual a diferença dele para o da palavra do conhecimento? Para a gente não se confundir. Quando você diz, aqui nessa igreja tem alguém que orou assim, 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 que está passando por isso, isso, isso. Palavra do conhecimento. E a profecia? Vem para exortar, para consolar, para animar o irmão. É para isso que vem. Olha, Deus vai fazer assim, Deus manda dizer que vai ser assim, assim, assim. Profecia. É a palavra profética lançada sobre a vida daquela pessoa. Então, esse é o dom da profecia. E aí, o dom da profecia, hoje em dia, é um dom que em muitas igrejas está banalizado. Banalizado por quê, queridos? Porque a maior profecia é esta aqui. Esta é a maior profecia. Muitas pessoas estão pensando que a profecia é só eu chegar e dizer, Deus manda dizer que vai fazer isso, isso e isso. Querido, a profecia é a palavra. A palavra vem para nos exortar, vem para nos ensinar, vem para nos consolar. Deus tem me usado, onde eu vou, Deus me usa com a profecia. Mas não são todas as igrejas que Deus me usa em profecia. Tem igrejas que eu vou ministrar, eu ministro a palavra. E Deus, o Espírito Santo, não me direciona ninguém
para que eu vá até a pessoa falar alguma coisa. Tem igrejas que Deus me direciona para que eu vá falar alguma coisa. E nós que profetizamos, muitas vezes as pessoas veem em nós uma saída, uma solução para os problemas deles. E ficam, eu já fui pregar em uma igreja que a irmã chegou para mim e disse assim: Deus nem me usou para mim depois que eu preguei. Porque naquela igreja, Deus me levou para algumas pessoas e eu profetizei o que Deus mandou falar, né? Falei o que Deus mandou falar. E aí a irmã chega, e não é só uma igreja, várias situações acontecem comigo isso. Deus não lhe usou pra mim, irmão. Eu tava querendo tanto ouvir a voz de Deus. Eu olhei assim e digo: irmã, mas eu preguei 1 hora e Deus não falou com a senhora, não foi? Eu fico logo assim. Porque esses crentes, eles dependem, gente, é crente movido por profecia. Pra pessoa chegar: eis que te digo, isso. Gente, a maior profecia é a palavra de Deus. Essa é a maior profecia. É Deus falando com o povo. Então, se o pregador não foi até você, se a irmãzinha do coque não foi até você, querido, recebe a palavra que o Senhor já está lançando para a igreja. Não é necessário. Há momentos, sim, que Deus vai até você. Mas não são todos os momentos. E Deus não tem necessidade, obrigação de ir falar com você. Porque a palavra maior a profecia maior é a palavra de Deus. Então, se alguém não foi falar com você, então, mas Deus já falou. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, há muitas situações assim, de irmãs, e aí as pessoas vão, tem muitas igrejas, ministério profético, não sei o quê, e não sei o quê. E você chega na igreja, um tempo, isso há muitos anos, eu era um pré-adolescente, não, um adolescentezinho. Tinha um amigo que ele era de uma certa igreja, de uma outra denominação. E, meu Deus, ele me chamou para ir para essa igreja. Eu não fui pregar, na época eu não pregava. Eu dava saudação assim, mas eu não tinha convite para pregar. E aí ele me chamou para a igreja dele. Vamos, amigo, eu vou. Fui pro ciclo de oração, minha gente. Meu Deus. Eu disse: Jesus, nunca mais eu volto nessa igreja. Minha gente, o culto inteiro. Receba não sei o quê. Olha, você fica de pé. E tal. E não tinha pregação. Não tinha para abrir a Bíblia, ler e falar ali. Não tinha. Era só as profecias daquele povo lá. Receba não sei o quê. Olha você, o culto inteiro. Louvou profecia. E, meu Deus do céu, o que é isso? Fiquei assim. Então, as pessoas vão para esses lugares em busca de profecia. São movidos por profecia. A gente não pode ser assim, querido. A gente não pode, a gente tem que esperar a palavra. E a gente não vai julgar o profeta, mas a palavra a gente tem que julgar aqui. O que foi que Deus falou? Será que foi Deus mesmo que falou? Faz prova de Deus. Quando é Deus, a gente sente que é Deus. Se ficou com alguma dúvida, diz: Jesus, me ajuda aqui, Senhor. Confirma, meu Pai, aquela palavra. Seja dessa forma, tá? Seja dessa forma. Então, o dom da profecia é um dom muito especial que a gente tem sim que buscar. E aí, mais pra frente, a gente já viu o dom do discernimento, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, que está faltando muito nas igrejas. Então, os dons de curar. Fulano está doente, Senhor, nós profetizamos cura, decretamos o milagre. Curou. Então, os dons de curar são aquelas pessoas que têm, através ali da imposição de mãos ou até da oração mesmo, esse dom que o Senhor entrega. Pessoas que são curadas através da oração daquelas pessoas ali. E a operação de maravilhas. Querido, a operação de maravilhas é diferente dos dons de curar. Os dons de curar, a gente fala curar enfermidades, curar doenças. A operação de maravilhas é o sobrenatural de diversas maneiras. Por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes foi sobrenatural. Foi a operação de maravilhas. Deus ainda hoje faz. É um dom que Deus entrega para as pessoas. Onde eu fiquei, lá em Ubatuba, na casa do pastor Vicente e da irmã Lúcia. Gente, pelo amor de Deus. Você fica lá. Você sai assim, ó. Eu não sou crente. Desse jeito. Os milagres que aquele pastor já viveu. E vive até hoje. Você fica aqui assim, ó. Você fica assim ouvindo, ó. Ele conta, você fica assim, ó. Ele contou pra mim de uma situação que Deus multiplicou alimento para o povo da igreja.
que quando viraram as panelas estavam cheias de comida e não tinha. Já tinha acabado e Deus fez multiplicar. Gente, isso é dom de operação de maravilhas. É o sobrenatural que está acontecendo ali. Então, são situações que a gente vê que foi a mão de Deus. Livramento. Gente que tem esse dom da operação de maravilhas é livramento, meu irmão. Que a pessoa tem tantos livramentos, tantas situações, que aquela pessoa colocou aquele dom ali na prática e vivenciou o extraordinário de Deus. Então, o que é o extraordinário? É além do ordinário. É uma coisa que não é normal, que não é comum. Dom de operação de maravilhas. Então você, com esse dom, lembrando, dom não é poder. Não é um poder que você faz assim, Hadouken! É do Dragon Ball Z, né? Tá! Aí aconteceu. Eu tenho o dom da operação de maravilhas. Então, eu quero agora ir para os Estados Unidos. Tchá! Não, gente, pelo amor de Jesus Cristo, né? Vamos entender isso aqui. A ação é do Espírito, não é nossa. Se fosse assim, as pessoas que não tinham ninguém mais doente. Porque as pessoas que têm os dons de curar iam nos hospitais, colocando a mão em cada doente, porque todo mundo ia ser curado. Não é assim. A ação é do Espírito, somos impelidos por Ele, tá? Então, o dom não é um poder extraordinário, uma coisa assim, né? Que a gente vê em filmes de super-heróis, em filmes de negócio de magia, essas coisas assim. Não é isso, tá? Que você faz e não é assim, tá? Por exemplo, o dom de profecia, eu vi uma palavra da irmã, acho que é Lídia o nome dela, é uma senhora de Recife, Pernambuco. Ela prega bastante, uma irmã cheia de Deus. Gente, meu Deus, você ouvir as ministrações daquela mulher, você fica assim, meu Deus. E ela falando, né? Tem pessoas que vão para casa dela querer uma profecia, ela sabe, mas Deus não diz nada para ela. Ela ora na pessoa, ela dá uma palavra, lê a palavra, Deus não manda ela profetizar nada. Porque Deus não tem obrigação disso. O dom da profecia não é um dom. Eu tô aqui, qualquer pessoa vem chegar na minha casa para receber uma profecia. Porque tem muito isso, né? Aqui em casa, graças a Deus, não. Mas tem muitas pessoas que são assim, né? E a pessoa vai lá e profetiza da carne. Da carne. Isso que te digo, pra pessoa se alegrar. Não, querido. Chegar alguém aqui na minha casa, Deus me der uma palavra, amém. Eu digo a palavra. Mas se Deus não me der, eu leio aqui um versículo, posso falar o versículo, Deus te abençoe. Pronto. A ação é do Espírito. Continuando, que já são 42 minutos de vídeo, e eu pensei que a aula ia ser uns 20 minutinhos. Mas eu disse pra vocês, gente, eu gosto de conversar. E esse assunto, eu amo esse assunto aqui. Mas vamos seguindo, ainda faltam dois. E a outro dom de discernir os espíritos. Gente, que dom em falta. Muitas igrejas que estão em falta com este dom aqui. Muitas pessoas, e parece que o povo não está mais buscando. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não estão mais buscando ao Senhor. E aí o dom de discernir espíritos é muito importante para você saber. Gente, eu levanto a manga aqui, não é para mostrar os braços não, viu? Eu sou assembleiano, é porque a manga fica batendo bem aqui. E aí me dá uma agonia quando eu dobro o braço, aí eu levanto ela. Tá? O tia me perguntou, por que você fica levantando a manga da camisa? É porque ela fica batendo no cotovelo aqui, dá uma agonia muito grande. Então assim, o dom de discernimento, ele tem que estar presente em todas as igrejas. Todas as igrejas. Tem cultos que a gente vai, que a gente olha assim, isso não vem de Deus. A gente sente. A gente sente quando a pessoa está falando a verdade. A gente sente, o Senhor mostra pra gente. Então, o dom de discernir espíritos é um dom importantíssimo para nós, tá? Para que a gente não seja enganado, para que as pessoas não enganem a gente. Então, o dom de discernir espíritos é muito importante, está em falta em muitas igrejas. Por isso muita gente está sofrendo, porque não sabe discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Deixa eu dizer para vocês, demônio também sabe falar língua, viu? Língua estranha, a língua deles ele sabe falar. Demônio também sabe fingir, queridos. E a gente precisa discernir o que vem de Deus e o que não vem dele. Continuando, a outra variedade de línguas. Então, o dom de variedade de línguas. Você que é batizado com o Espírito Santo com fogo, com a evidência que a gente crê no batismo, com a evidência do falar em línguas, e você tem a variedade de línguas, muitas línguas, né, ali falando. E o último dom é o dom de interpretação dessas línguas. Então, é uma coisa que também está em falta nas igrejas.
E quando você fala a língua, você está falando para a sua edificação. Mas quando você tem quem interprete, a edificação é para a igreja. Então, assim, o dom de interpretação de línguas é um dom que eu não tenho. Pelo menos eu acredito que eu não tenho. Já tive uma experiência, mas não foi uma experiência isolada. Mas é um dom que eu peço ao Senhor. Eu sei que você pode ter um dom também desse aqui que você não tem, que você pede ao Senhor. É um dom que eu peço ao Senhor, dom de interpretação de línguas. Porque eu vou para alguns cultos, o meu pastor atual, por exemplo, há momentos que ele fala muito tempo em línguas. E ele fala. E eu fico, meu Deus, eu queria entender o que esse homem está falando para eu dar a interpretação para a igreja. E assim, na minha igreja, não sei se tem pessoas que têm esse dom, eu já vi algumas situações, mas também é algo muito assim, que eu fico, né, como eu não tenho esse dom, eu fico pensando, se os irmãos aqui que eu já vi interpretarem, por que eles não falam? Sério, pode ser uma ação do Espírito, o Espírito está falando, uma correção de repente, né? Até para a vida do próprio pastor, de repente, não sei. E não é para ser interpretado ali, mas eu fico assim, sabe? E as situações são específicas também. Agora me lembrei de uma situação com esse meu pastor e uma irmã do ciclo de oração. E ela deu um testemunho que ele falou, tem cultos que são bem avivados, e ele fica, ontem mesmo, na festividade das senhoras, ele falou muito tempo em línguas, muito tempo. O tempo assim que eu falo foi uns 3, 4 minutos só falando de línguas. E aí teve uma irmã que ela deu um testemunho da nossa igreja, uma dirigente do ciclo de oração, e ela falou que enquanto ele estava falando, a igreja não estava entendendo, a igreja estava avivada, aquela coisa, mas ele falando no microfone, né? Ele falando ali, falando, e Deus estava dando a interpretação todinha para ela, porque ele estava falando sobre ela. Então foi algo da vida dela ali, que ele estava falando, e ela recebeu o que Deus estava falando para ela. Então foi algo ali sobrenatural mesmo. E aí é uma coisa que eu tenho que estudar mais, porque eu fico pensando, se eu sei falar inglês, eu sei interpretar inglês, então quando alguém está falando inglês, eu sei o que aquela pessoa está falando. Mas será que o dom de interpretação de línguas, ele é dessa forma? Eu entendo que qualquer pessoa que está falando em línguas, ou é um momento em que o Espírito me dá aquela interpretação daquela língua ali? É algo que ainda fica vago para mim, que eu preciso conversar com o meu pastor, com alguém que saiba mais que eu, sobre isso. Então, se o meu pastor está falando em línguas e tem alguém na igreja que tem interpretação de línguas, aquela pessoa está entendendo tudo o que ele está falando, aquela pessoa entende o que qualquer outra pessoa falar, ou é um momento, a pessoa que tem o dom de interpretação de línguas, ela não entende todas as línguas, mas línguas específicas, mas momentos específicos que o Espírito abre os ouvidos para que aquela pessoa entenda. A pessoa que tem o dom de interpretar as línguas. Ficou a dúvida ainda da situação, mas eu vou conversar, vou estudar e vou entender melhor. Isso aí. Gente, ó, se você tem dúvidas, procura o seu pastor para conversar. Professor da escola bíblica, uma pessoa que tem conhecimento, tá? Que estuda, que você sabe que estuda. Muita gente vem conversar comigo. Eu não sou formado em teologia, não tenho nem básico, nem nada. Nunca fiz curso de teologia, nem nada do tipo. Eu tô na escola dominical e já faz um tempo que eu nem participo de classe, porque eu sou professor de crianças, já faz um bom tempo. E todo domingo que eu tô na igreja, eu tô com as crianças. Então eu não tenho um estudo. Infelizmente, uma deficiência, algo que não é para acontecer. É para eu estar um domingo na sala das crianças e outro domingo aprendendo com os adultos, né? É para acontecer dessa forma. Mas não acontece, por conta da necessidade, da carência de pessoas. Então eu tenho uma turma de 12 crianças, de 13, 15, eu não posso deixar uma irmã sozinha lá com eles. Eu tenho que ficar lá dando suporte para ela. Quando é eu que estou dando a aula, ela fica lá dando suporte para mim, porque é necessário, é importante. Pra gente ficar sozinho dando conta é complicado. Mas é uma falta assim que eu sinto. Não tenho tempo agora de fazer nenhum curso de teologia, nada do tipo, mas no futuro eu penso, né, de fazer, porque a gente precisa aprender. Então, mas algumas pessoas vêm conversar comigo e a gente até conversa. Eu digo o que eu acho, o que eu penso, nem tudo. Eu digo, olha, isso aqui não sei te dizer, não tenho um entendimento melhor ainda, mas é muito importante a gente conversar. Então procure alguém para conversar. Se tiver alguma dúvida, assim, trocar ideia, é muito bom conversar sobre a palavra de Deus, sobre essas coisas assim, tá certo? Então, queridos, essa foi a nossa aula. Eu tenho algumas ideias dinâmicas aqui para vocês. 6 ideias, tá? A primeira é para realizar uma tarefa. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar partes do corpo, então mão, pé, olho, ouvido, nariz, boca. Vai escrever elas, né? Vai escrever mão, boca, pé, tal. Vai colocar numa caixinha. Escreva mais de uma de cada, tá? Vai passar para os seus alunos e eles vão ter que dizer uma tarefa
que a gente pode realizar para a glória de Deus com aquela parte do corpo, tá? Porque a gente também falou aqui na lição, nessa lição a gente tem que falar sobre o corpo de Cristo. Sim, vamos encerrar aqui, porque como você vai encerrar a sua aula? Falando sobre o amor, que é o maior dom. E todos esses dons são pelo mesmo Espírito, para a edificação da igreja. Então, um não é melhor que o outro, porque eu preciso de todo o meu corpo. Imagina, se eu sem as mãos eu já sofro um pouco, sem os pés eu já sofro um pouco. Então, cada um desses dons, olha, o dom de interpretação de línguas e o dom de variedade de línguas, olha como eles andam juntos. Então, olha o dom da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, da profecia. Então, são dons que andam ali muito juntos e é necessário para a edificação da igreja. Um não é melhor que o outro. Todos fazem parte do corpo, né? Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, cada um com o dom que Deus confiou. Então, você vai encerrar a sua aula falando sobre isso, tá? Aí, por isso que as partes do corpo, e a criança vai dizer uma tarefa para a glória de Deus que eu posso realizar. Por exemplo, a boca, posso louvar, posso pregar. As mãos, posso ajudar alguém. Os pés, posso ir evangelizar. Então, são atividades que eu posso realizar com cada parte do corpo. Uma outra ideia de dinâmica. Você vai escrever esses dons, são 9. Vai escrever numa tirinha de papel, coloca também numa caixa e você vai sortear, os alunos vão tirar. Aí você pode escrever mais de um, tá? Se você tem mais de 9 alunos. E aí eles vão tirar e vão dizer que atividade eu posso fazer na igreja, para edificação da igreja com aquele dom. Por exemplo, o dom de interpretação de línguas. Ele pode ser usado em quê, gente? Agora eu dei uma coceira nas minhas costas, misericórdia. Ele pode ser usado em quê? Ele pode ser usado para uma pessoa que está falando de língua e alguém vai interpretar e vai edificar a igreja. Então, é basicamente isso, tá? Ele pegou, tirou ali o papelzinho, vai. Antes disso, você em casa, ore e peça ao Espírito Santo um direcionamento, para que você também saiba responder. Porque se ele pegar um papelzinho que ele não sabe, não sei, tia, aí você vai ajudar, tá bom? Uma peça relâmpago com pelo menos 2 dons. O que é isso? Você divide 2 grupos e eles vão ter que pensar. Você dá um tempinho para eles pensarem em uma peça, uma apresentação ali, uma ensinação. Para relâmpago, para eles, naquela apresentação tem que ter a ação de 2 dons do Espírito. Por exemplo, eles podem pensar numa situação em que uma pessoa, ela ficou doente e alguém se levanta e diz: você tem alguém na sua casa que está doente, está assim, assim, assim. Palavra do conhecimento. Aí vai até o doente, em nome de Jesus, receba a cura. Curou. Então, 2 dons ali naquela peça, naquela ensinação. É mais ou menos por esse caminho, tá bom? Uma outra ideia é o quem sou eu. Você vai escrever esses dons, cada um vai pegar. Você cola nas costas dele, tá? Ou na testa também. Palavra da sabedoria. Aí ele vai tentar, eu sou... as pessoas me usam para profetizar? Não. As pessoas me usam para dar conselho? Sim. Palavra da sabedoria? Sim. Aí ganha quem acertar o dom, tá? Não pode pode dizer, eu sou tal dom? Não, mas que eles puxem perguntas, tá? Que tem a ver. Eu falo outras línguas? Sim. Muitas? Sim. Eu interpreto? Não. Variedade de línguas. Nesse sentido, nesse caminho, tá? Aí, corrida engraçada. É que eu repeti, gente, não foram 6, foram 5 dinâmicas, porque eu repeti uma dinâmica aqui. Corrida engraçada, o que é isso? Você vai fazer um circuito na sua sala e cada aluno você vai dar uma orientação para eles. Um vai ter que correr com o pé só, o outro vai ter que correr com as mãos no chão, outro com os olhos fechados, outro vai ter que fazer essa corrida, sei lá, com uma mão no joelho e outra no ouvido, não sei. Você vai ter essa criatividade aí. E aí você vai falar como é difícil, né? Quando a gente não tem a ação completa, os órgãos, o corpo inteiro para trabalhar ali. Então, você que não usou o outro pé, e aí? Você, como foi fácil? Se tivesse com os 2, não era melhor? Você que estava com os olhos fechados, se tivesse enxergando, não era melhor? Então, cada um de nós é como se fosse uma parte do corpo e cada um de nós é importante para a obra de Deus, tá? Então, é isso que você vai fazer com seus alunos. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. E a palavra do professor, quando eu estava estudando, eu estava pensando, né, quantas vezes a gente se diminui nessa questão dos dons. Eu já conversei com pessoas que têm uma visão assim, porque eu não profetizo, porque não sei o que, eu não tenho variedade de línguas. E vai se diminuindo. Querido, eu quero dizer uma coisa.
Quando eu estava estudando, o Senhor me fez lembrar o que Paulo diz a Timóteo, né? Ele diz assim: desperta o dom que há em ti. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus hoje para você e para mim é esta: desperta o dom que há em ti. Você é importante para esta obra. Glória a Deus. Às vezes na nossa correria do dia a dia, na nossa labuta, nos nossos sofrimentos, nós nos limitamos. E limitamos também a ação do Espírito em nossas vidas. Mas o Senhor te colocou nesta sala de aula com um propósito, com um objetivo, e o nome dele sempre será glorificado. Ele escolheu a tua vida, professor, professora. Então a palavra para nós hoje é: desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Você não é menos importante que outra pessoa. Tudo bem? Tueliel, eu queria isso, queria esse dom. Pede ao Senhor que Ele pode te dar. Mas usa a ferramenta que Ele entregou nas tuas mãos. Se Ele te entregou a palavra da sabedoria, use-a. Se Ele não te entregou o dom da profecia e você tem este sonho, pede ao Senhor. Mas não se diminua porque você não tem este dom. Porque para a edificação da igreja, você faz parte também. O dom que o Senhor te confiou, os talentos que Ele te entregou, querido, use. Não se diminua. Não se coloque num lugar menor que o outro irmão. Porque o maior e melhor dom que nós podemos ter, o maior de todos é o amor. Não adianta profetizar, não adianta revelar coisas, não adianta falar língua, interpretar língua, se não tem amor. É como uma lata vazia, só faz barulho, não tem conteúdo nenhum. Bom mesmo é ser cheio de amor. Este amor é o melhor dom que nós podemos ter aqui hoje. Busque os dons, busque. Busque os melhores dons, busque. Mas não esqueça do amor. Desperta em glória a Deus. Aleluia. Por que Paulo diz desperta o dom que há em ti? Porque às vezes na correria aquela chama vai, fica fraquinha. Mas como ontem na palavra que a pregadora falou, de manhã, remove as cinzas do teu altar, coloca lenha, porque o fogo ele tem que ficar aceso continuamente, não pode se apagar. Desperta o dom que há em ti, o que o Senhor te entregou. Usa o que o Senhor te entregou. Professor, professora, desperta o dom que há em ti. O Senhor conta contigo para esta obra. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a tua turma nesta aula seja alcançada. Ore com os seus alunos. Ore com eles e profetize os dons sobre eles. Temos alunos que já receberam os dons do Senhor e outros que o Senhor quer presenteá-los. Então, ore pelos seus alunos. Ore e profetize sobre eles. E eu tenho certeza. Hoje estamos no início. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Amanhã, nós veremos com os nossos olhos. Nós veremos os frutos. E se não com estes olhos humanos, a eternidade há de revelar os frutos do nosso trabalho. Honra e glória para Deus. Que Deus continue contigo. Tchau, tchau. Ora por mim, para que na aula 4 eu consiga estar aqui. Ora também para que o Senhor restaure a minha saúde e renove as minhas forças. Eu sou carente das orações de vocês. Obrigado por estarem aqui. Eu amo vocês de coração, vocês sabem disso. E eu sinto aqui como se eu fosse assim, tivesse sentado, você está na minha frente e eu estou conversando com você. Para mim é isso. Eu não sei explicar. Eu conheci lá a tia Rosana, conheci outras tias.
e parece que a gente já se conhece só de tempo. Parece que a gente já é amigo assim de conversar. É esse o sentimento que eu tenho. Eu espero que também seja esse o sentimento que você tem. Por isso que eu sei que vocês não desistem também, né? Porque a gente é amigo. A gente é amigo. Por isso que você fica, eu tinha ia gravar aula. E quando eu não apareço, você fica triste. Porque a gente é amigo. É o nosso momento de prosear, né? Eu amo vocês de verdade, viu, gente? Deus abençoe.